46.
220. Para
Amém. Então vocês abrem as vossas Bíblias em Deuteronômio 30, a partir do versículo 15. Tem algumas passagens que vocês não precisam acompanhar, porque se puder acompanhar, acompanhe, mas ouvindo tá bom. Depois, Lucas 22, 14. Aqui em Deuteronômio, aqui ele fala sobre obediência em todos os sentidos. Sempre quando nós obedecemos, sempre saímos bem. É melhor obedecer. Isso em todo sentido. Na vida material, na firma, na família, na igreja e na parte espiritual. Principalmente obedecer a Deus. Então ele fala aqui no versículo 15: vês aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. O que ele propôs. Qual que você escolhe? A vida e o bem, ou a morte e o mal? Ele está dizendo isso. Israel, o povo de Deus, tinha uma alternativa, bem como nós hoje também temos uma alternativa, ou duas: ou obedece a Deus, ou desobedece. Eles também estão no mesmo barco. O que foi falado para aquele povo já passou, mas está valendo hoje para nós. Nós estamos em tempos da graça, aquele tempo é o tempo da lei. Então, qual que vocês escolhem? Vocês escolheram o bem, obedecer a Deus, o chamado de Deus. Porque Deus nos chama a todo momento para melhorar. E lá em Atos capítulo 5, 28 e 29, vocês não precisam ler, eu vou ler, dizendo, versículo 28 de Atos 5: não vos admoestamos vos expressadamente que não ensinasseis nesse nome, e eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue deste homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Vocês notem bem que ele tinha crucificado Jesus, estava perseguindo os apóstolos, então não queriam mais que falasse de Jesus. Eles não queriam que os discípulos, Pedro e os outros apóstolos, falassem sobre o caminho, que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. E ficou o nome de caminho. Então eles não queriam. Então eles demonstraram, falaram para ele: olha, não é para ensinar mais esse nome, falar, essa doutrina. Tinha aprendido eles, nós vimos para trás isso já, tinha aprendido eles, o anjo soltou eles, voltaram tudo lá no templo de novo, como não tivesse acontecido nada. Então você está querendo lançar culpa em nós, o sangue deste homem, como se nós fosse culpado. Aí Pedro: não, nós não vamos parar não, nós não vamos não. Eles só podem ser, importa mais obedecer a Deus do que vocês, que os homens. Então nós devemos ter essa atitude. Importa mais obedecer a Deus, a palavra dele, que a palavra de homem. Se alguém fala assim para você: olha, eu não quero que você pregue mais aqui, eu não quero que você segue esse caminho.
ou família, ou quem é que seja. Seja no trabalho. Então a gente deve pregar a Cristo. Então significa que a sua resposta, a resposta deles, de Pedro, foi rápida. Além de ser rápida, ela foi clara. Então, e nessa resposta de Pedro, como ele disse, não havia orgulho, não havia também medo. Então nós não devemos ter medo de pregar o Evangelho. Não devemos ter vergonha de falar de Cristo. Não devemos ter vergonha de carregar a Bíblia. Em qualquer lugar que estiver, devemos dar o testemunho e manifestar a fé de Cristo. Primeiro, havia fidelidade. E muita fidelidade, também submissão a Deus. Quando o cristão, ele é fiel e ele é submisso a Deus, ele vai obedecer. Mas quando ele não é fiel, pensa que é fiel, só tem o nome de fiel, ele não vai obedecer, ele não vai estar submisso a Deus, a palavra de Deus. E amor ao Senhor, tudo tem que ser por amor, um amor. Quem ama, sofre, como diz Paulo lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, eu me lembro mais. Então, se o amor, através do amor ao Senhor, aí vem a obediência à palavra dele, porque ama ao Senhor, então vai querer obedecer à palavra dele, o que a palavra pede de nós. Não faça isso, não é para fazer isso. Mas ele criou o homem livre. Olha, desde o jardim do Éden, ele criou Adão livre, mas ele pôs uma regra, pôs lei. E Adão não cumpriu. E sofreu as consequências. Aí ele sofreu as consequências. Entrou o pecado do mundo, veio morte também. Um irmão matou o outro. E vem até hoje. Então, quando nós desobedecemos a Deus, nós somos livres. Mas tem uma regra. Tem o ensinamento de Deus. Não. Se nós fazermos errado, desobedecemos a Deus, vai ter as consequências. Mais cedo ou mais tarde ela vem. Então, e também, eles eram obedientes à palavra de Deus e tinham conhecimento nas Escrituras. Então, aqui, voltando em Deuteronômio 30, 16, ele disse, portanto, te ordeno hoje que ames ao Senhor, teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliqueis, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Olha quanto bênção que tem aqui. Se a promessa, mas precisa ser obediente. Ele fala, estou ordenando hoje. Esse hoje, é agora. Se chegar amanhã, é o hoje. Se chegar o fim da nossa vida, é o hoje. Esse hoje é hoje. Não é ontem. E não é amanhã. Amanhã pode ser muito tarde. Tem que prevenir antes. Cedo. Os ingredientes das bênçãos de Deus estavam tão perto deles como a Bíblia nas nossas mãos. Antes dos seus caminhos. Ele está dizendo, antes. Olha Salmos 37, 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Então o que ele fala? Ande nos seus caminhos. Entrega os caminhos dele. Então é para nós entregar o nosso caminho, a nossa vida ao Senhor. Por isso que ele diz, entregar a sua vida a Ele, caminhar com Ele. O marido não gosta de caminhar junto com as mulheres, quando está namorando, basta estar junto, caminhando junto. Caminhar junto, viver junto. Não vive junto o homem, o marido e a esposa junto?
Então nós estamos casados com Cristo, tem que andar junto com Ele, sempre fazendo a vontade dEle, porque Ele é o Senhor nosso, Ele é o nosso dono. A igreja ainda não casou com Ele, mas nós casamos, cada um, individual, porque aceitou Ele, está unido com Ele. Então vamos caminhar com Ele a todo momento, seguindo este alvo. Não desviar-se dele. Tem um alvo. Nós cristãos devemos ter um alvo. Nós temos. Mas vem ter um alvo lá, a pessoa não está seguindo o alvo e está aqui, ó. Está só errando o alvo. Mais erra do que acerta. Isso dá problema. Então, em Provérbio também, que falando aqui de errar o alvo, Provérbio 4:27, ele diz: não decline, Provérbio 4:27, não decline nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Então não é nem para a direita e nem para a esquerda, linha reta, o alvo está na frente. Não retire, ele falou, olha, por quê? Retira o teu pé do mal, como diz também o que escreveu aqui também, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, que é Eclesiastes, que é o capítulo 4. Salomão que disse aqui também. Então retire o teu pé do mal, não faz o mal. E o capítulo 4:23, sobretudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Provérbios, capítulo 4:23, sobretudo que se deve guardar, sobre tudo isso que nós devemos guardar, sobre tudo que nós vimos, tudo que nós fazemos, guardar o quê? Guardar o coração, a nossa alma, o nosso pensamento, porque dele, lá de dentro do ser, nosso ser, procedem as fontes da vida. Também Deuteronômio 28:14, e não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda. É um ensinamento firme. É para nós aprendermos. Andando após outros deuses para os servir. Então não deve inclinar nem para a direita. Você vai inclinar pela esquerda ou pela direita, você vai andar por trás de outros deuses. Começa desde da gente mesmo. E depois todas as coisas que a gente vai tirar o alvo de Deus, de Cristo, de Deus, tá bom, é seguindo outro Deus. Então por isso que ele disse aqui, ó, andes nos seus caminhos e guarde os seus mandamentos e os seus estatutos. Nós temos a Bíblia, guardar a Bíblia. Então, e os seus juízos, guarde ele no pensamento do coração, para que vivas. A gente sempre ouça alguém dizer assim, aquilo não é vida. A pessoa está doente, está enferma na cama, ou está no hospital, está sofrendo muito. Falei, isso aí não é vida. Acho que vida você está andando, está vivendo, você está com saúde, está trabalhando, está divertindo. Isso aí que acho que é vida. Mas aqui fala assim, ó, e vivas, mas viver para ele, não é viver para si próprio. Muitos estão preocupados com si próprio e não preocupa com agradar a ele. E te multipliques, multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Então nós entramos nesta terra, nós estamos em outro mundo, vamos dizer assim. Ele vai abençoar nós nessa vida que nós estamos vivendo, não lá no mundo. Se deixar o Senhor de lado, tirar um alvo e vamos olhar para a direita e para a esquerda, não vai ter bênção.
Quanto mais nós servimos o Senhor, mais nós temos para ganhar para frente. Nós não devemos tratar de prosperidade, dessas coisas materiais. Vamos procurar prosperar na vida espiritual, crescer na graça, no conhecimento, ter amor à igreja. Então, por isso que ele disse aqui, ó. Agora o 17. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzidos para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongarei os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que entrando nela possuas. Então o dia vai passando. Então ele disse assim, ó, se desviar o coração. Não esqueça que o coração não é esse coração, esse órgão físico que nós temos. É o coração da alma, do espírito, dado do centro das emoções. As nossas emoções devem ser controladas. O nosso pensamento não deve desviar para outros, no momento que é. É claro que você está trabalhando, você tem hora de lazer, há tempo para tudo. Desde que você não está participando do pecado. Então você vai desviar para outras coisas, mas que não seja pecado. Agora você desviar do momento que é para servir a Deus, no momento da oração, no momento nos dias de culto, deve ter controlado toda a nossa vida, os nossos afazeres, para o dia da reunião, que reúne, que o pregador ontem mencionou muito isso, da falta dos irmãos, fez uma comparação aqui, não é gravado. Então, porque desvia o coração. Ele fala, onde que estão agora? Onde estamos? Irmãos, e não quiserem dar ouvido, quando nós afastamos da igreja, estamos dizendo em atitude, não quero dar ouvido, onde vai falar da palavra de Deus. Ninguém quer ouvir algo que nos corrija, que nos ensina. Nós devemos aprender mais a viver para Cristo. E forem seduzidos, ele fala aqui no versículo 17, seduzido por coisas quinquilharia deste mundo, que não tem valor algum, e nem que tenha valor monetário. Você não deve ser seduzidos e inclinares para eles. Só vem prejuízo. Deus mostra, porque lá em Hebreus ele diz, ele corrige aquele que ama e açoita todo aquele que recebe por filho. 12, Hebreus, versículo 5 para frente, por aí. Ele açoita, ele faz uma comparação. Qual é o pai que não corrige o filho? Ele não vai corrigir o que é bastardo, o que não é filho. O pai corrige os filhos dele, os outros já têm. Um dia vai ser corrigido. Há outros deuses, e os servires ainda. Servir no lugar de servir a Deus. Então a advertência é dada amplamente. 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção
e a maldição. É duas coisas que está aí. Me julga aqui, ó. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Falando para eles, para aquele povo. E o que o povo escolhe? Ele escolhe a maldição. Ele escolhe a desobediência. E aqui falando para nós hoje. Eu hoje falar. Então, a advertência é dada aqui amplamente. Então, ele tem proposto aqui, vida ou morte. Você quer viver? Vamos agradar a Deus, vamos obedecer. Não quer obedecer a Deus? Quer viver no pecado? Vai acabar pecando para a morte e vai morrer. Bênção ou é a maldição? Vai querer qual? Vai querer que Deus abençoe, nós estamos desagradando Ele, ofendendo Ele. Ah, Deus é bonzinho, Deus é amor. Ele é amor, mas Ele é zeloso, faz justiça. Agora escolhe, pois, vida para que vivas a tua descendência. Então, de novo, a decisão era deles. O caminho para eles, é isso aí. E era mais claro que a água, uma coisa mais clara, está claro, não tem dúvida. E para nós hoje também, a decisão é para nós hoje que está falando também, porque não adianta estar falando só para eles aqui, não é para nós, vamos tirar isso para nós, o caminho que devemos seguir. E eles não podiam alegar que era por ignorância, que não sabia, eu nunca ouvi, eu não sei. Não sabem, mas sim, é por rejeição, rejeitar a palavra de Deus. Precisa ter muito cuidado com o que nós ouvimos. Tem que estar de acordo com as escrituras sagradas. 20. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, e Isaque, e a Jacó, que lhe havia de dar. Deus cumpriu. Amando, ele está falando que amando o Senhor, tem que dar prova que ama. Quem ama quer estar perto, quer estar junto, quer estar em companhia. Dando ouvido à sua voz, sempre dando ouvido na voz de Deus. E chegando-se a Ele, cada vez chegando. Como que vai chegar a Ele? Ao lugar da reunião, na reunião aqui. Em qualquer lugar você pode estar, a hora que não é. Tem hora para tudo. Entende? Irmãos, eu fiquei preocupado às vezes com as coisas deste mundo. E deixa as coisas, que é Deus que nos dá a vida, é Deus que nos dá a saúde, é Deus que dá todos os bens que nós temos, os alimentos. Tem que reconhecer isso daí, tem que ver. Nada vem para nós se não for dele que vem de cima. Então ele falando para Israel voltar para o Senhor, pois Ele é tudo que eles necessitam. E novamente é o mesmo na atualidade, exclamando, acontece hoje. Agora, os irmãos, agora nós vamos lá em Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 22, pode dar que agora... Aqui vai falar um pouco da ceia, 22:14. E chegado a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhe, Jesus dizendo, desejei muito comer convosco essa Páscoa, até que padeça. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice e havendo dado graça, diz,
tomai-o e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei do fruto da vida até que venha o reino de meu Pai. Então Jesus, quando celebrou a ceia com eles, ele falou: olha, que eles vão morrer tudo, nós estamos aqui, eles vão morrer. Agora, quando eu voltar no reino do meu Pai, ele vai celebrar a ceia de novo. Então isso foi, irmão, um pouco depois do pôr do sol, que era o dia, dar a entender que é o dia da quarta-feira, né? Pelo menos segundo como Israel calculava a hora, porque Jesus foi crucificado na quarta-feira, porque foi fala, depois quando é que ele ressuscitou? Ele morreu, ficou 3 dias, e no primeiro dia da semana que ele ressuscitou, então quarta. Eu vi um dia o pastor esteve calculando isso na pregação lá em Bauru, não é na sexta-feira, foi na quarta-feira. Aqui fala, ele põe-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos, incluindo Judas como apóstolo também. Prestem bem atenção, os irmãos, que privilégio. Mas eles eram homens pecadores, como nós somos, e tinham um santo Jesus perfeito no meio. Para eles talvez nem tinha tanta novidade. Hoje nós vemos, conhecemos as Escrituras, um pouco de Jesus. Jesus não está presente fisicamente conosco hoje na celebração da ceia, em todos os cultos, mas ele está em espírito, ele está vendo, está assistindo tudo. Os irmãos, olha, hoje Jesus ele está presente, não em corpo, que nem Mateus 1:20, porque aquele onde estiver 2 ou 3, ele disse em Mateus 1:20, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Então nós vemos, irmãos, a vantagem de servir a Cristo. Então aqui ele disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Ele ia padecer na cruz. E disse-lhe: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Então nós devemos desejar participar da ceia, comer este pão que simboliza o corpo de Cristo. Irmãos, é um privilégio fazer parte da igreja, porque Jesus disse que é para fazer parte do corpo de Cristo. Porque quem morrer desligado da igreja, ele não vai morar na Nova Jerusalém, vai morar fora da Nova Jerusalém, da capital. Então aqui o símbolo do novo pacto, como resultado do que ele sofreria através da cruz, em nosso lugar. Agora 16, porque vos digo que não comerei mais que ela se cumpra no reino de meu Pai. Esta seria a última Páscoa, pelo menos a que Deus reconheceria, porque Jesus, quem na realidade era a Páscoa, Jesus. Hoje não precisa celebrar mais a Páscoa, não precisa. Páscoa quer dizer saída, passagem que ele passou por cima, foi saída. Então ficou a ceia no lugar, substituiu pela ceia do Senhor. E o pão ele não transforma no corpo de Cristo literalmente, é um símbolo. Aí ele cumpriria todos os requisitos na sua morte na cruz. Cristo, na morte da cruz, ele cumpriu todos os requisitos da lei, tudo que era para ele cumprir, que era para nós, não deixou nada para nós cumprir. Só ficou uma coisa: para aceitar, para crer e para ter fé. É isso.
até que ela se cumpra no reino de Deus, embora o preço foi pago no Calvário, já foi pago, e ainda assim tudo que a redenção proporciona para nós, além da salvação, tem muitas coisas, galardões, bênçãos. Precisa primeiro se ter a salvação, aceitar Jesus dentro do trono da alma. Não é porque é batista, às vezes é batista, tem o nome de batista, às vezes não tem o nome escrito lá no livro da vida, às vezes não tem um novo nascimento. Necessário é vos nascer de novo. Ainda não se recebeu, mas se concluirá na ressurreição da vida de nosso corpo glorificado, que um dia nós vamos ter o nosso corpo glorificado. Não, Paulo? Não, Daniel, vocês podem preparar aqui, tá faltando 10 minutos. Em 1 Coríntios 15, 49, e assim como trouxemos a imagem do terreno, assim teremos também a imagem do celestial. Nós temos as duas imagens, do terreno e do celestial, enquanto nós estamos aqui. Então, e tomando o cálice e havendo dado graça, disse-lhe: tomai e repartiu entre vós. Ele fala: tomai, reparti entre vós. Então, os irmãos, aquele Moacir Menha Júnior, Menha está assistindo, que Deus abençoe ele, lá em São Paulo, na igreja lá. Os irmãos, quando tem algum pecado para confessar, que eu ia lá em 1 Coríntios, mas resolvi aqui, mas isso deve ser voluntário, partir lá de dentro do coração. Pastor, eu não me retornar devido que eu estou faltando. Diga. Devido que eu estou faltando bastante, aí eu não irei participar com os irmãos. Não vai participar? Confessa e pode participar, não é pecado. Você arrepende, peça perdão e participa da ceia. Não precisa assim, aí você peca também. Então confessa, peça perdão. Se já veio, está vindo aqui uma vez por semana, e algum que demora mais ainda. Mas confessa o pecado e muda de decisão, tá bom? Então que Deus abençoe e que possamos agora, vou passar para o irmão Paulo, que ele vai distribuir a ceia do Senhor.